que havia outros Judas na época. Por exemplo, havia aqui no Novo Testamento Judas o Iscariotes, em Marcos do capítulo 3, do verso 19. Judas, o filho de Tiago, outro integrante do grupo dos 12 apóstolos, também chamado de Tadeu. E nos católicos são de São Judas Tadeu. Mas era o filho de Tiago, que também era apóstolo. Mas não foi o Judas Iscariotes que escreveu esta epístola. Não foi também o Judas Tadeu. A Bíblia também fala aqui de Judas, um dos irmãos de Jesus. Judas o Galileu, lá em Atos 5:37. Judas de Damasco, Atos 9:11. E Judas de Becebas, Atos 15:22. Mas segundo o relato bíblico, tem muito a ver que nenhum desses foi citado aqui, a não ser o irmão de Jesus, é o apontado como escritor desta carta que leva o nome de Judas. Então nós vimos aqui que todavia Judas, o irmão de Jesus, é apontado como o mais provável autor por vários eruditos da Bíblia. O autor da carta fala dos apóstolos como se não fosse um deles. Quando ele diz lá em Judas 1:17, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos. Aqui está se referindo que ele não era um dos apóstolos. Mas segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos dá a entender que Judas, o irmão de Jesus, era o escritor desta carta. E nós vamos aprender a importância muito grande para a nossa vida. E ele era irmão de Jesus, mas ele não se identificou como irmão de Jesus. Ele disse que ele era o servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E Tiago era irmão de Jesus. Aí você entende que Judas, o irmão de Tiago, era o irmão de Jesus, o escritor da carta de Judas. Quando eu olhei aqui o autor cita seu irmão Tiago, Judas I, como sendo alguém bem conhecido dos seus leitores. Não havia nenhum outro Tiago na igreja primitiva, a ponto de ser mencionado assim sem qualificações, a não ser Tiago, líder da igreja de Jerusalém, também irmão de Jesus. Gálatas 1:9. Então Tiago, o irmão de Jesus, era o líder da igreja de Jerusalém. E como ele frisou lá no primeiro versículo que ele era servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, então o escritor da carta é Judas, irmão de Tiago e irmão de Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Vamos lá. O que sabe sobre Judas, irmão do Senhor? Muito pouco. É possível que se converteu à fé junto com os outros irmãos do Senhor apenas depois da ressurreição. Atos 1:14. À luz de 1 Coríntios, do capítulo 9, verso 5, que cita os irmãos do Senhor, pode-se conjecturar que ele fosse um tipo de missionário itinerante. Os irmãos do Senhor viajavam por diversos impérios romanos a serviço do Evangelho. Então, nós vimos aqui que pouco se sabia sobre o registro sobre Judas, o irmão de Jesus. Mas aqui o versículo lá em Coríntios diz que ele era um pregador, um missionário itinerante. O que quer dizer um pregador, um missionário itinerante? Ele saía em várias igrejas, em vários lugares, pregando o Evangelho. Esse é um pregador, um missionário itinerante. Ele tinha um
uma igreja que se congregava. Mas, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, o pastor do campo, Leonardo, ele tem vários pregadores aqui na igreja, presbíteros, diáconos, diaconisas. Por exemplo, se ele designasse o presbítero Paulo para pregar no Arapucu, no próximo sábado no Arapucu, depois no Novo Horizonte, depois lá no Colônia São João, o presbítero Paulo seria um missionário ou um pregador itinerante, estaria pregando a palavra em vários lugares e assim levando a palavra de Deus. Amém? Segundo ponto aqui, o servo. A segunda pergunta, ela diz assim: Judas não se apresentou como irmão, mas como servo de Jesus. Comente sobre a possível razão para esta apresentação, não somente de Judas, mas também de Tiago. Leia Judas primeiro e Tiago primeiro. Como já até frisei aqui, eles não usaram a influência que Jesus tinha para se autopromover, digamos assim. Eles colocaram em seu coração ali a humildade, como servo de Jesus. Ele poderia ser identificado: olha, eu sou irmão de Jesus, eu escrevo-vos essa carta. Ele teria usado a influência, a autoridade que Jesus tinha, mas ele não quis dessa forma, ele foi modesto. Ele se colocou ali como servo. Ele se colocou: olha, eu sou Judas, servo de Jesus Cristo. Ele não se apresentou com egoísmo e nem querendo usurpar, ou seja, digamos assim, porque ele era irmão de Jesus, ele ia usar ali a influência de Jesus. Mas não, Tiago, da mesma forma, aqui na palavra de Deus, ele diz assim: mas porque eles não se apresentou como irmão, mas como servo de Jesus. Aqui, Eusébio de Cesareia, ele fez um comentário aqui, ele diz, escreveu que a aparente resistência de Judas em declarar-se irmão de Jesus de maneira explícita se atribui à sua modéstia. Ele foi modesto. Ele reconheceu que ele era servo. E quando vimos Tiago aqui, o irmão de Jesus também, na sua carta, ele escreveu também, se identificou apenas como servo de Jesus. Tiago primeiro. Parece que os irmãos preferiram ser como servos de Cristo, em vez de declarar o seu parentesco. Judas não quis fundamentar a sua autoridade em virtude de sua relação natural com Jesus. Ele é um servo de Jesus Cristo tão somente. Então ele disse: olha, eu sou apenas servo de Jesus Cristo. Ele se colocou com humildade, como todo cristão tem que ser humilde. Só colocando aqui para reflexão para a nossa vida, às vezes nós queremos status, queremos reconhecimento, mas nós aprendemos aqui com o nosso escritor Judas que a honra e a glória pertencem a Jesus. Glória a Deus, amém. Ela não pertence para nós. E nós precisamos aprender isso. Não devemos esperar por reconhecimento humano. Não devemos esperar por fama. Devemos, tudo que fazemos seja para a honra e glória do nome do Senhor. E esperar o reconhecimento que venha de Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós vimos aí a profundidade apenas do primeiro versículo de Judas. E muitos deixam de estudar esta carta por associarem, como eu expliquei, com Judas o traidor. E muitos, até nas redes sociais, colocam: olha, até Judas o traidor, ele escreveu uma carta na Bíblia. Como tem muitos ateus que não acreditam no que está escrito na Bíblia. Eles dizem: olha, até o traidor escreveu, qualquer um pode escrever. Pessoas, por falta de conhecimento, têm esse tipo de expressão por não ter conhecimento do conteúdo da palavra. E nós aprendemos que apenas no primeiro versículo deste estudo da carta de Judas, nós já temos aí uma profundidade do ensinamento que ele tem para nós hoje. Amém, igreja? Amém.
Continuando aqui. Para este, Jesus era o Senhor e eles eram os seus servos. Esta condição era superior inclusive aos laços de sangue. Como está a afirmação, Judas colocou-se como no mesmo nível dos demais cristãos e mostrou que o seu parentesco com o Senhor Jesus Cristo não lhe dá privilégios especiais. Está registrado lá em Mateus 12, 46 a 50. Porque ele era o irmão de Jesus, ele tinha privilégios especiais. E por causa da sua humildade, ele sabia disso. E ele se colocou como servo. Ele se apresentou como servo. Muitos escritores de livros, ele faz a sua apresentação, ele se coloca lá em cima. Porque ele que fez, ele que é intelectual, ele tem conhecimento, ele tem a sabedoria, ele acha que a sabedoria humana é importante para Deus, mas a palavra de Deus diz que a sabedoria humana, para Deus, ela é loucura. A sabedoria divina, aquela que vem de Deus, essa é aprovada por Deus, essa é abençoada por Deus. Então, amados irmãos, nós aprendemos aqui na pergunta 2 que Judas deu uma lição de humildade também para nós. Já na sua apresentação, ele não quis usar dos privilégios, mas sim usou da modéstia para se apresentar em sua carta. Quando nós vamos aqui para o item 3, diz os destinatários dessa carta. Vamos aprender quais são os destinatários desta carta. Quais são os destinatários de Judas? Como ele os apresenta em Judas 1. Comente sobre os termos usados por ele com base no item 3. Quando nós olhamos aqui para o item 3, já em Judas 1, ele nos diz aqui, a designação dos destinatários é ampla. Os que foram chamados, amados por Deus e Pai e guardados por Jesus Cristo. A parte B do primeiro versículo. Isso tudo lá no primeiro versículo de Judas. Os destinatários da carta que nós aprendemos, ela é ampla. Ela foi para aqueles que foram chamados, para aqueles que foram amados por Deus, o Deus Pai, e guardados por Jesus Cristo. Vamos observar aqui que os destinatários não são identificados de acordo com a sua localização geográfica, mas com a sua posição espiritual. Não quer dizer que foi só num lugar geográfico que essa bênção que Judas escreveu, os chamados, foi em todos os lugares. Todos os lugares Jesus chamou pessoas e continua chamando. Todos os lugares Deus amou pessoas. Ele disse lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele amou a todos. Não foi só numa posição geográfica. Ele amou a todos. É uma carta que ela é abrangente. Ele não disse, olha, vai ser só com os irmãos lá do lugar tal. Vai ser só lá para o pessoal de Jerusalém. Vai ser só para a Judéia. Vai ser só para Samaria. Não, ela é abrangente essa carta. Ela é uma carta geral que servia para os nossos irmãos do passado e hoje continua nos admoestando também. Continua presente em nossa vida esse ensinamento para o nosso crescimento espiritual. É uma descrição bem genérica que pode ser aplicada a qualquer cristão. Por isso, inclusive, esta carta é considerada uma carta geral, pois seus destinatários não são específicos. Como eu já expliquei lá em 1 Coríntios 9, 5, Judas ele foi um pregador itinerante. Já expliquei o que é um pregador itinerante. Em nossos dias,
muitos pastores ele atuam dessa forma. São pastores itinerantes, missionários ou missionários itinerantes que saem pregando em vários templos, em vários lugares, levando a palavra de Deus, levando a mensagem de Cristo, a mensagem que liberta. Então esse é um pregador itinerante. Pela mesma razão de Pedro, escreveu a sua segunda carta aos falsos mestres que havia invadido a igreja e precisavam ser combatidos. Então, pelo mesmo motivo de Pedro, Judas também, ele admoestou a igreja. Ele escreveu essa carta usada pelo Espírito Santo de Deus para mostrar aos nossos irmãos que havia falsos mestres infiltrados no meio da igreja com falsas doutrinas, e os irmãos precisavam estar alicerçados na doutrina de Cristo, precisavam estar aptos para defender a fé. Nós vimos que tem muitos relatos de pessoas que quando algum cristão ele está combatendo os falsos ensinos, eles acham que você está fazendo confusão com a palavra de Deus. Eles acham que estão brigando por causa da palavra de Deus. Não é isso. O apóstolo Pedro, ele aconselhou que nós temos que defender a nossa fé. Você não vai agredir ninguém, você não vai ofender ninguém com palavras ásperas, mas você vai se colocar humildemente, com a autoridade que o Espírito Santo deu, com a ousadia que o Espírito Santo deu a cada um, para defender a palavra de Deus por dentro dos ensinamentos sagrados. Não é confusão. Então, nesse tempo difícil de confusão, nós devemos estar aprofundados no ensinamento da palavra, para que possamos defender a nossa fé cristã. Então, esse também é um dos objetivos desta carta. Quando eu olho aqui para o chamado, vou explicar aos irmãos aqui sobre o chamado. Todo cristão é alguém chamado. O chamado é a convocação de Deus para a salvação por meio de pregação do Evangelho. Todo cristão é alguém que respondeu positivamente a esta chamada. 2 Timóteo capítulo 1, 19. Então, aquele que respondeu de forma positiva o chamado de Deus, aqueles que aceitaram a palavra, aceitaram Jesus em seu coração, estão caminhando na fé cristã e foram chamados por Deus. Nós sabemos que essa é uma bênção de Deus, você que tem o privilégio de ouvir a palavra, o privilégio de ser um dos chamados de Deus para trabalhar na obra de Cristo, para servir ao Mestre, assim como nossos irmãos do passado serviu. É quando eu olho aqui, amados, Deus nos amou e a prova do seu amor para conosco foi a morte de Jesus Cristo, como nós já até citemos. Uma da maior prova de amor foi a morte do seu único filho, Jesus Cristo. Aquele que morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado da humanidade. Não foi só pela esta igreja que Jesus morreu. Ele morreu por toda a humanidade. E nós precisamos valorizar esse sacrifício de Jesus lá na cruz fez por mim e por você. Aleluia. É que muitas das vezes não tem sido valorizado assim como Jesus merece a atenção. E às vezes queremos ter a maior atenção de Deus em nossa vida, mas não damos a maior atenção para o nosso Deus e a devida honra que Ele é digno. Quando nós olhamos aqui para guardados, é uma outra bênção. Além de serem chamados, amados, cristãos contam com a sua proteção de Jesus em sua caminhada. 1 Pedro 1:5. Cristo nos mantém em segurança. No que depender dele, seremos reservados até o final. Como nós vimos aqui, nós temos o chamado, nós somos amados por Deus, por Jesus Cristo, e também temos a sua proteção. Nós somos guardados por Ele. Você pode até não saber, mas Jesus ele está sempre lhe protegendo, sempre lhe guardando, de maneira fisicamente. Deus tem te livrado de um acidente, Deus tem te livrado de uma serpente te ferir, e você às vezes não sabe, às vezes você até pisa em cima do bicho, mas o bicho não lhe morde.
E você acha que é porque ele não queria morder? É Deus te protegendo. Glória a Deus. Deus te dando a proteção. Às vezes, por situações que você não esperava, poderia ter acontecido um acidente grave, mas Deus tem intervido, tem te protegido. Aqueles que permanecem sobre as asas do Todo-Poderoso, lá como diz no Salmo 91, aqueles que estão protegidos debaixo das suas asas, eles estão sempre protegidos. Glória a Deus. O mal pode até vir contra, mas Jesus está ali para nos proteger. No lado espiritual, também, Jesus está cuidando da tua mente, para não estar pensando pensamento negativo, pensamento de derrota, pensamento até de morte. Jesus está te protegendo. Jesus está cuidando de cada um de nós. Glória a Deus. Pensamentos ruins, até mesmo tirar a vida de alguém que não tem esse direito, mas Deus protege os seus. Então são proteção, são bênçãos de Deus, mostrando que nós fomos chamados, somos amados e somos protegidos por Ele. E às vezes, muitos não reconhecem essa proteção, mas Deus continua nos protegendo. Amém? A palavra de Deus nos disse aqui, em 1 Pedro, que Ele continua nos preservando até o final, ou seja, até a sua volta. Ele continua nos protegendo. Vamos passar para o item 4, a saudação. A saudação da carta de Judas nos fala de 3 vezes, que nos lembra de 3 importantes questões sobre a nossa salvação. Que importantes questões são essas? Sua base, seu resultado, o seu meio. Comente, baseado no item 4 de Judas 1:2. Agora que saímos do primeiro versículo de Judas, vamos para o 2. Nós vimos aqui as bênçãos que Judas escreveu aqui. Judas sauda, os lembrando de bênçãos que eles possuem e que podem ser multiplicadas. Que bênçãos são essas? Misericórdia, paz e amor. Judas ele disse que nós devemos ter essas bênçãos, mas ele deseja que elas sejam multiplicadas em nossas vidas. Já temos paz? Temos, mas Judas ele deseja aqui que nós devemos ter paz multiplicada, amor multiplicado, a misericórdia multiplicada. Amém? São bênçãos que nos faz lembrar aqui que estes 3 bênçãos nós lembram de 3 importantes questões sobre a nossa salvação: a sua base, seu resultado e seu meio. Em primeiro lugar, a base. A base da nossa salvação é a misericórdia de Deus. Nós aprendemos lá em João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele tinha misericórdia desta humanidade. Nós merecíamos ser salvos? Não merecíamos. Mas Jesus, pela sua misericórdia, enviou seu Filho. Nós merecíamos o juízo. Nós merecíamos a ira de Deus. Mas pela sua misericórdia, Ele nos deu a liberdade de salvação. Porque Ele é um Deus misericordioso. Então essa é a base da nossa salvação. A misericórdia em primeiro lugar de Deus em nossas vidas. Deus não nos deu o que merecíamos. Cristo recebeu o castigo em nosso favor. Isaías 53, 3, 4. Em segundo lugar, o resultado da nossa salvação. O resultado da nossa salvação é a paz com Deus. Nós somos o resultado da nossa salvação, nós temos paz com Deus. Obedecemos a Deus. Não temos problemas com Deus.